Títulos iguais para filmes diferentes de uma mesma distribuidora? E a clássica combinação título mais capa parecido com outro filme que fez barulho nas locadoras, mas que na real não tem ligação alguma? No vídeo de hoje, bora adentrar ao volume 10 de um dos meus quadros preferidos aqui do canal, o de títulos confusos que podem ou não ter te enganado na época das locadoras. Aperta o play, já deixa um like nesse vídeo e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas segundas, quintas e sábados tem short. Vamos começar nossa lista de hoje com a distribuidora que lançou dois filmes com o mesmo título no Brasil, sendo que seus títulos originais não tinham nada a ver um com o outro. Claro que eu tô falando da PlayArt Home Video, que em 2000 lançou nos cinemas e nas locadoras o terror Lost Souls com a Winona Ryder, com o título de Dominação. Almas Perdidas talvez não fosse tão chamativo assim, já que o marketing do filme foi pesado em ser vendido como o Exorcista dos anos 2000. Então Dominação fazia uma alusão mais direta à trama de possessão presente no filme. Acontece que alguns bons anos depois, mais precisamente na década seguinte, a PlayArt lançou outro terror de possessão com esse mesmo título, um filme de 2016, mas que chegou por aqui nos cinemas em janeiro de 2017, e posteriormente chegou em DVD na locadora, ali, com a locadora em sua reta final, 3 anos antes da pandemia do Covid-19. Mais uma vez, a palavra dominação não era a tradução exata do título original, que na verdade era Incarnate. Diferente do filme de 2000, em que o anticristo está prestes a nascer e dominar a Terra, em Incarnate temos uma criança possuída que vai ter a ajuda de um padre exorcista que consegue entrar na mente da pessoa dominada pelo mal. This entity is strong. The strongest I've ever encountered. Eu lembro de quando o Incarnate foi lançado no Brasil e de pensar, ei PlayArt, já tem um terror chamado Dominação no seu catálogo, ninguém esqueceu dele não. Eu automaticamente associo o título em português ao filme da Winona Ryder, porque me marcou bastante, quando ele estava em cartaz. Inclusive, tem um vídeo só sobre ele aqui no canal. É um daqueles filmes que vale a pena descobrir ou revisitar, caso você não tenha gostado dele na época. Ainda mais com as inúmeras comparações com o Exorcista, que como eu comentei, fazia parte do marketing do filme. They had their 2,000 years. Now it's our turn. I'm always scared that I could be one of them. E bom, confusão em títulos não é novidade nenhuma para PlayArt Home Video, principalmente para quem frequentava a locadora nos anos 2000 ou já maratonou os volumes antigos do quadro Títulos Confusos aqui do canal. Para refrescar a memória, caso esse seja o seu primeiro vídeo de títulos confusos aqui do Filmes Encontrados, foi a PlayArt Home Video que também lançou o terror Timber Falls no Brasil, como se fosse Pânico na Floresta 2, e também as continuações dos chineses The Eye 2 e The Eye 10, que foram lançados aqui como Visões e Visões 2, A Vingança dos Fantasmas. Sem falar no terror tailandês Alone, que chegou por aqui como Espíritos 2, sendo que na verdade só era o mais novo filme dos diretores de Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. Algum desses te enganou lá nos anos 2000? E ainda nessa década, teve um filme de terror que chegou nas prateleiras das locadoras creditado como Aventura, e o título e a sua capa meio que escondiam que na verdade se tratava de um filme com uma cobra pré-histórica assassina. In 1963, Alcatraz closed its doors for the last time. Now, on the dawn of the millennium, a new Alcatraz is unveiled, a virtual island in the Arctic with no way out, but buried beneath the polar cap. A new inmate is about to check in. Terror em Alcatraz foi distribuído no Brasil pela California Filmes, mas não foi só aqui que o filme ganhou esse título com foco em Alcatraz. Esse filme também é conhecido de uma forma mais direta com outro título, Boa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a capa dele é bem mais objetiva, tem esse título e já mostrava logo de cara do que o filme se tratava. A arte e o título utilizados aqui no Brasil, que também, como eu comentei, foi utilizado em outras partes do mundo, não deixava claro, né? Você batia o olho ali, você jamais ia imaginar que aquele filme era de uma
cobra assassina gigante atacando numa prisão. E quando Boa vs Python chegou nas locadoras pela Columbia, ainda nos anos 2000 também, muita gente nem devia saber que, assim como a Python, a Boa também tinha seu filme solo antes desse confronto. Só não era tão fácil de identificar nas prateleiras como Python e Python 2, também da California Filmes. E a junção da Boa e da Python veio bem ali numa época que os duelos estavam em alta, né? Ali na metade dos anos 2000, a gente também teve o Fred vs Jason, de 2003, o Alien vs Predador, de 2004, e em 2005 veio a Boa vs Python surfando aí nessa onda. Você já conhecia o Terror em Alcatraz e sabia dessa ligação dele com Boa vs Python? Que, na verdade, né, Terror em Alcatraz era o primeiro filme da Boa. Prepare for the ultimate squeeze play. Boa. Agora, indo ali pro finzinho dos anos 2000, trago para esse volume 10 de títulos confusos o thriller Rush, de 2008, que ganhou o título de Perseguição Implacável aqui no Brasil, adivinha por quem? Ela mesma, a PlayArt Home Video. A junção da capa mais título, incluindo a palavra perseguição, ajudava a criar uma leve associação com outra franquia dos anos 2000, que fez bastante barulho nas locadoras, né? A Perseguição, Estrada da Morte, iniciada em 2001 e que teve uma de suas continuações também lançada em 2008, Joyride 2, lançada no Brasil como Perseguição 2, O Resgate. E depois ainda teve Perseguição 3 na década seguinte também, mas esse é papo para outro quadro aqui do canal, o de Sequências Esquecidas, que eu ainda quero resgatar essa franquia por lá. E bom, além do título nacional e da arte parecida com Perseguição, até a história de Rush lembra um pouco, né, já que é centrado em um casal que se vê envolvido em um jogo mortal com um caminhoneiro, depois ali de um incidente entre eles. Já conhecia Perseguição Implacável? Ou lembra dele na época que foi lançado em DVD aqui no Brasil? Imagina se a PlayArt tivesse lançado como Perseguição 2, como fez com Pânico na Floresta 2. A sorte é que aqui o primeiro Perseguição já era da Fox, então quando saiu o segundo filme, saiu com o título certinho também. E para fechar nosso volume 10, trago uma franquia que já apareceu por aqui em volumes anteriores desse quadro, a franquia Amityville, mas dessa vez com foco no lançamento dos dois primeiros filmes aqui no Brasil. O longa de 79 foi lançado em VHS no Brasil pela Globo Vídeo e saiu como de Amityville Horror, a Cidade do Horror. Já o segundo filme de 82 saiu no Brasil pela VTI e ganhou o título de Terror em Amityville. Para adicionar a confusão, quando o primeiro filme foi lançado em DVD, o título mudou de A Cidade do Horror para Terror em Amityville, mesmo título que o segundo filme lá de 82 tinha recebido na época do VHS. Uma grande confusão de títulos, mas que fez mais sentido na época dos DVDs, né? Os títulos ficaram mais organizados. E a franquia Amityville ainda teve outra confusão de títulos no Brasil nos anos 90, com um dos capítulos sendo lançado em VHS sem mesmo mencionar Amityville no título. Mas essa história eu conto lá no volume 3, então já fica aqui a deixa para você maratonar todas as edições dos títulos que podem ou não ter te enganado na época das locadoras. Tem playlist aqui na descrição para assistir todos os conteúdos. Espero que você tenha curtido esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui e deixa um like e um hype para que esse conteúdo alcance mais fãs de terror e suspense aqui na plataforma. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!